Soberano Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entrego aqui o nosso irmão Alex, meu Pai, que vai trazer a palavra de hoje à noite. Pai, que a palavra que ele venha trazer, meu Pai, sai da tua boca, Senhor. Que ele só fale, meu Pai, aquilo que o Senhor determinar para a igreja, Pai. Eu entrego ele nas tuas mãos, para que o teu reino cresça e ele diminui, Pai. E a partir de hoje, Pai, a partir de agora, que ele venha entender mais, Pai, o chamado dele. Eu entrego ele nas tuas mãos, Pai, para que seja feito, Pai, para que seja feito grandes milagres. Se ele pedir cura para alguém, que essa pessoa receba cura. Se ele pedir para que o demônio saia da pessoa, que o demônio obedeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Amém. Graças a Deus. Sem alegria. Pode ser a igreja. Deus abençoe a vida de todos. Muito bom receber a visita do Bill, né? O Bill é um cara extraordinário. Inteligentíssimo. O irmão que veio com ele. Você que também vai lá, né? Você está sempre na pregação lá que eu vejo você. É bênção esses dois, tá, igreja? Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, pastor. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Deus abençoe a todos. A sua esposa, né, Maru, que é bênção. Igreja, eu vou trazer uma passagem aqui. Olha só, quando a gente pede algo para Deus, uma bênção, nós temos que entender que a bênção primeiro ela é gerada no mundo espiritual. E isso leva um tempo. Já foi dito aqui, Provérbios, né? É um tempo determinado para todas as coisas. Então ela é gerada no mundo espiritual. Aí Deus prepara a sua bênção, né? Prepara o anjo para trazer a bênção. Então leva um tempo. E às vezes a gente não tem essa paciência toda, está esperando, né? Então você também precisa estar preparado para receber essa bênção. Às vezes a bênção está lá, mas você não está preparado. E você está na ansiedade, não se prepare, está na ansiedade, né? E você não acaba não recebendo. Porque você não preparou, não está preparado para receber a bênção, não se preparou, né? Então tem que ter esse entendimento, né? Livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 14. Mateus 14, a partir do versículo 13. Amém? Veja, antes de eu entrar aqui em Mateus, eu vou trazer uma palavra que está aqui no Samuel, que eu vou fazer uma conjectura, tá bom? Nós vamos entender aqui que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente acha que tudo que aconteceu ficou lá no passado, hoje em dia Deus não opera mais, hoje em dia, né, não acontece mais porque as coisas mudaram os costumes, as roupas, né, os carros, tudo, mas Deus não mudou, tá? Deus ainda é o mesmo. Não, só pode ficar em Mateus, tá? Pode ficar em Mateus, que eu vou ler aqui rapidamente aqui em Samuel, só para poder fazer uma introdução lá na frente, lá, tá bom? Vou ler aqui em Samuel, 1 Samuel 16, 14, que vai dizer: um espírito maligno atormenta Saul. E o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte de Deus. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: busca-me, pois, um homem que toque bem e traz-me. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. E o Senhor é com ele. Amém? Só até aqui. Amém. Isso aqui é uma introdução. Então, se você está triste, louva o Senhor, né? Cante louvor. Aleluia. O livro de Mateus aqui que eu quero passar para a igreja agora, Mateus 14, a partir do 13, a gente vai ver até o 20.
a primeira multiplicação dos pães. Glória a Deus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Apartando e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traze-nos aqui. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. Ainda levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Somente até aqui. Então foram 5.000 homens. Glória, glória, glória a Deus. Olha só, igreja. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então ali, olha esse milagre. Agora eu digo. Cristo pegou 5 pães, olhou para o céu e deu graça. Pegou os 5 pães, partiu, colocou no cesto e deu na mão dos discípulos. Onde foi feito o milagre? Na mão de quem? Dos discípulos, que começou a distribuir e o pão foi se multiplicando. Então você tem que ser bênção. O que vier na sua mão tem que ser bênção. Onde você colocar a planta dos seus pés, algo diferente tem que acontecer. A sua presença tem que ser diferente. Você é diferente. Você não serve um Deus de mentira, um Deus de brinquedo. É um Deus poderoso. Então, aonde você como cristão, como crente, você tem que estar na posição. Você tem que chegar e algo diferente tem que acontecer. Um milagre tem que acontecer. Aqui o milagre foi feito na mão dos discípulos. Cristo pegou o pão, eram 5 pães, continuou sendo 5, ele só partiu e colocou no cesto. E deu na mão dos discípulos. Ali na mão dos discípulos foi multiplicando. Né? Então o milagre tem que ser feito na sua mão. Você tem que estar na posição. Se coloca na posição. Eu vou trazer um testemunho aqui, para fazer a cultura com aquele lá atrás, do que aconteceu, né, um tempo atrás. Olha só. Não é porque eu canso de falar, eu não me canso de falar isso, e para a gente tomar cuidado com os nossos olhos, né? Porque os nossos olhos são enganosos. A gente se deixa levar pela aparência demais, se deixa levar, né? Às vezes a pessoa bem vestida, né? Bem como fala, bonita, isso e aquilo, então aquilo ali vai seduzindo a gente, é uma sedução. E os inimigos, ele é astuto nisso daí. Ele é astuto nisso. Ele prepara pessoas para poder te derrubar com palavras, né? E você vai, né? Acaba caindo no laço. Um tempo atrás, uns anos atrás, eu trabalhei num lugar, uma empresa chamada Lilly do Brasil, farmacêutica, multinacional. Então eu fui para lá para trabalhar de segurança. Aí vi uma equipe de segurança lá e me levaram para trabalhar lá. Quando eu cheguei lá, tinha um líder. Esse líder, quando eu olhei para ele, era um cara diferente. Me incomodava assim um pouco a presença dele. Eu olhava para ele e não via brilho, né? Mas eu não era nem cristão na época, né? Faz alguns anos. Então eu comecei a trabalhar ali. E esse cara era muito inteligente. A gente chamava ele de Bill Gates. Eu não sabia nem o nome dele, só que chamava ele de Bill Gates, porque era um cara muito inteligente, né? Ele entendia muito de serviço, ele entendia muito, um pouco de cada coisa ele entendia muito. E ele trabalhava ali como líder, era nosso líder ali, nosso chefe de segurança, tudo. E a gente fazia a ronda, né, noturna ali, batia os pontos, né, os pontos ali, e ele também fazia, tinha um horário dele fazer. E todas as vezes que ele ia fazer a ronda dele noturna, eu ficava acompanhando ele pelo monitoramento. E aí eu via ele andando, era sozinho, e gesticulava, ele olhava para trás, ele gesticulava, ele falava, ele parava,
E falava, e brigava, e parava. Eu ficava olhando aquilo pela câmera e falava, mas esse cara... O que acontece? Que toda vez é isso. Ele gesticula, ele para, ele briga, ele pula, ele dá cambalhota. Mas o que acontece, né? Tá bom. E foi passando, aí um dia eu perguntei para ele. E ele me deu testemunho, né? Ele falou. Eu falei, você é evangélico? Ele falou, eu sou crente. Foi criado em berço evangélico. Minha família toda evangélica, tudo, né? Foi criado em berço evangélico, né? Casei na igreja, Deus me deu uma boa esposa, né? Excelente. Uma esposa muito responsável, cuidar das minhas coisas. Enfim, ele teve uma filha, uma bênção também, né? A casa dele, onde ele morava, acho que era pro lado de Jardim Ângela, era a melhor casa que tinha ali. Então Deus honrou muito ele ali, né? Homem de Deus, tá? Mulher de Deus também. E Deus honrou muito, deu um casamento perfeito para ele, bom, né? Uma esposa boa, uma filha. E ele estava ali, né? Vivendo a vida dele, era muito abençoado por Deus. Então ele falando comigo, né? Isso daí, ok. Depois chegou um outro rapaz para trabalhar lá, segurança também. Um moreninho, bem pretinho, né? Quando eu olhei, eu vi algo diferente nesse homem. Eu olhei, né? Algo diferente. Onde ele chegava, parecia que vinha paz junto com ele. Evangélico também. Depois eu perguntei, você vai? Ele falou, sou evangélico, sou da igreja. Mas quando ele chegava, era diferente do outro. Quando ele chegava, havia paz. Você sentia. Quando ele falava com você, parece que seu coração se alegrava. Era diferente. Ele era diferente. Moreninho, pretinho, né? Eu chamava até de profeta preto, profeta negão ele. E ele, né? Ele falava assim, bem calmo, uma pessoa serena, uma pessoa pacata, né? Uma pessoa que tinha uma presença, uma luz diferente, brilhava uma luz diferente nele. Sabe? Os dois. Né? Aqui nós vimos Saul, né? Que Saul foi rejeitado e ele ainda reinou quase 25, 30 anos aí, né? Fora da presença de Deus, com o espírito maligno nele. Então, às vezes, dormindo em boa cama, andando num bom cavalo, comendo uma boa comida, mas a presença de Deus já não tinha mais. Meu Deus. Então, não é todo mundo que está, né, os nossos olhos bem, que Deus está com... Não. Então, esse rapaz trabalhava lá. Ok. E aí, passado o tempo, eu perguntei para esse meu chefe, né, o porquê que ele gesticulava tanto quando ia fazer a ronda, porque que ele parava, ele conversava, ele olhava para o céu, olhava para o chão, ele olhava para trás. E eu perguntei para ele, me deu curiosidade, eu perguntei. Um dia eu perguntei, ele deu outro testemunho, ele falou, olha, um tempo atrás, ele sempre ocupou o cargo de chefia. Ele era muito inteligente, então ele sempre ocupou o cargo de chefia. Ele foi trabalhar numa empresa de encarregado. Ele era encarregado lá. Então tinha uma equipe de serviço. Ele tomava conta de uma equipe de serviço. Entre homem e mulher. Tinha mulher e homem e ele tomava conta ali. E entrou uma mulher para trabalhar. Abriu uma vaga que era para uma mulher e chegou uma mulher para trabalhar. E eu imagino que essa mulher devia ser uma Betseba da vida, né? Uma mulher muito, mas também cristã, essa mulher. Chegou para trabalhar, uma mulher cristã, mulher de Deus, casada, na presença de Deus, tudo certinho. E ele se empolgou com essa mulher. Ele contando para mim, já dando outro testemunho. E ele começou, aí eu vejo muito Davi nessas palavras dele. Porque Davi, quando viu Betseba, ele não pecou. Ele viu mulher bonita, famosa, tudo, mas quando falaram para ele, é casada, o que ele tinha que fazer? Sair fora. Não tinha pecado. Mas não, ele continuou. E assim é a gente, temos que tomar cuidado. Os olhos. Porque se o pecado entrar no coração e criar raiz, você só vai sossegar depois que você comete. E depois que você comete, você se arrepende. Pode ter certeza, assim como fez Davi. 7 dias orando, mas não teve mais jeito, já tinha cometido. Né? Então toma muito cuidado, não deixa os seus olhos te levar para o pecado e entrar no coração e criar raiz, porque se criar raiz já era. Você só vai sossegar se você cometer. Então ele começou a observar demais essa mulher. Eu imagino que era uma mulher bonita, né? Tudo. Então ele começou a observar, depois começou a conversar, e começou a dar em cima dessa mulher. É uma mulher casada, assim, né? Se sentindo ali constrangida, porém precisava do emprego. Então ela dá um jeito de sair fora, mas, né? E ele insistindo. Chefe da mulher, encarregado, ok. Acabou acontecendo. Ele conseguiu tirar a mulher, né? E saiu, ok. Aconteceu, se arrependeram, mas já era tarde, assim como Davi também, né? Já tinha acontecido o ato. O tempo passou, um mês alguma coisa, essa mulher chegou nele e falou assim, eu tô grávida.
E o filho é seu. Aí ele falou, sério? Não, mas eu sou casado, tá? Aquela conversa toda, mas né? Tá bom. Eu também sou casado, a mulher é casada. Falou, não, fala com o filho, é do seu marido. Fala com o filho, é do seu marido. Né? Que aí tá tudo certo, não tem problema nenhum. Né? Aí que diz a palavra, né? Aquele que está sujo se suje cada vez mais. Né? Quem está limpo se limpa cada vez mais. Aí falou isso, a mulher falou, tudo bem, eu podia até falar. Só que meu marido é estéril. Já estou casado há 20 e poucos anos, né? E meu marido é estéril, não pode fazer filho. E agora? Aí se sujou ainda mais o que ele falou. Aí ele falou, bichinho agora, então peraí. Ó, sabe o que você fala pro seu marido? Que foi um milagre de Deus. Olha, colocou Deus na sujeira dele. Olha, ele falou pra mim que quando ele falou isso, ele já sentiu algo diferente nele. Já sentiu um vazio, já sentiu uma coisa estranha. Mesma coisa que aconteceu com Saul quando Deus tirou o Espírito Santo dele. Se aproximou dele o quê? O Espírito maligno. Quando Deus tira de você o Espírito dele, a presença dele, você pode ter certeza que a casa fica vazia. E casa vazia é morada do inimigo. Pode ter certeza. Né? Então, ele já sentiu algo diferente. Quando ele falou isso, colocou o nome de Deus nessa sujeira toda, dele nesse pecado todo, ele falou que já sentiu algo diferente. Ele falou isso pra mim. E aí eu falei, bom, então não precisa nem falar com quem você está falando a noite, a madrugada toda aí acontecendo, que eu já sei até quem é. E ele falou, é isso mesmo, eu não tenho mais a presença de Deus. Eu não tenho mais a presença de Deus. Ele falou para mim, cristão, você vê a diferença de quem tem a presença, de quem não tem? E ele andava muito bem vestido, um cara inteligente, ocupava cargo de chefia, tudo, né? Mas porém não tinha mais a presença. A mulher dele começou a dar errado com ela, não dava mais certo, brigava direto, separou, a filha dele se tornou rebelde. O inimigo foi acabando com tudo. Né? Colocou uma enfermidade da filha dele e levou ela para o hospital. Ele falou para mim uma vez, ele me dando esse testemunho, eu estou resumindo para não levar muito tempo. Ele falou, uma vez eu fui visitar minha filha no hospital. Ele já tinha perdido a mulher, já estava com outra, tinha casado com outra, não estava dando certo. Já assim, o inimigo já fez aquela, né? E aí ele foi visitar a filha dele no hospital. E ele falou pra mim, foi em Santo Amaro. Ele falou, eu lembro que estava um tempo chuvoso, frio. Sabe aquela garoa fina, aquele vento frio, gelado? E ele falou que estava esse tempo, ele estava no hospital. Então ele deu hora de ir embora, ele saiu, já eram umas 8 horas da noite, estava escuro, não tinha ninguém na rua. Um tempo desse realmente não vai ter ninguém andando. Então ele estava sozinho, foi andando até o ponto, chegou no ponto, estava lá no ponto esperando um ônibus, sozinho. E ele viu o ônibus vindo. Quando ele viu o ônibus vindo, ele fez isso assim, o ônibus vindo, ele deu sinal. Então o motorista vendo que ele já deu sinal, já foi parando, né? Foi parando. Ele falou que quando o ônibus estava mais ou menos a uma distância daqui ali na porta ali de entrada, 2 mãos chegou e empurrou ele por trás, nas costas dele. Não tinha ninguém no ponto, só estava ele. Empurrou ele. Ele falou que 2 mãos empurrou ele. E o ônibus veio e bateu nele. Não atropelou, matou porque já vinha freando o motorista, mas bateu e machucou muito ele. Então, ele falou para mim, eu não tenho mais a presença de Deus. Eu não tenho mais a presença de Deus, né, na minha vida. Eu estou buscando, mas Deus tem sido misericordioso. Porque eu não morri ainda na mão do inimigo, porque Deus não deixou. Deus está tratando com ele, eu não sei o que deu. Mas que Deus estava tratando, né, por ele ter feito o que ele fez. Né? Não compensa, igreja. Não compensa. Ali na empolgação você acha que se deixa levar. Não se deixa levar pela carne. Não se deixa. Fortaleça o seu espírito. Jejua, ora. Mata a carne. Enfraquece a carne e fortalece o espírito para você não cair na mão de Satanás. Porque se você cair na mão do inimigo, ele vai fazer que nem o gato faz com o rato. Brinca, 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 depois mata. Né? Então, ele falou que não tinha mais a presença. E quando ele andava, que ele estava gesticulando, brigando, era com o próprio Satanás, era com o próprio inimigo, atormentando a mente dele, atormentando ele. Então, eu acho, ele cristão, né? Então a gente não tem que tomar cuidado. Não é todo mundo que está na presença de Deus. O inimigo vai usar muita igreja, porque ele vai querer entrar na igreja, ele entra na igreja, ele usa muito. Se der brecha, ele usa mesmo, né, para levar para o engano. Não é todo mundo que está, vamos dizer, e eu digo bem financeiramente, né, que eu digo, bens materiais, que tem a presença de Deus, porque Deus não está ligando para bens materiais, né? Ele não olha, não é isso que ele olha.
Ele é dono do ouro e da prata. Aliás, nada nesse mundo é nosso de fato. O que você é simplesmente é administrador das coisas de Deus. Porque tudo pertence a Ele. Quando você morre, fica aí. Se outro pegar, seu filho for assumir, assume, mas vai morrer e vai deixar do mesmo jeito. Então tudo pertence a Deus. Tudo é dele, todas as coisas são dele. Né? Então ele não está preocupado com ouro e com a prata, não. Ele está preocupado com a sua alma. Para você não se desviar da presença dele, para você não deixar o pecado entrar, para você não cometer pecado. Porque o pecado te desvia da presença de Deus. Quando o povo de Deus saiu lá do Egito, que Balaque foi até Balaão, ele falou, amaldiçoe esse povo. Ele falou, não tem como amaldiçoar esse povo aí é protegido por Deus, um Deus de Israel, Deus verdadeiro. Né? Então não tem como, mas tem um jeito. Faz esse povo pecar. Faz esse povo pecar, né? Que ele pecando a gente consegue amaldiçoar, e foi o que aconteceu, né? Então, toma muito cuidado, igreja. Não compensa. Você faz uma coisa errada, você comete o pecado, desagrada a Deus. E depois do ato, você se arrepende na hora. Na hora você se arrepende. Porque é o inimigo que está ali, ó, te tentando fazer, e você acha que é uma coisa boa. E não é. E depois ele se afasta, porque ele ajuda você a fazer, mas não ajuda você a esconder. E aí você, né, vai pagar um preço alto. E depois de muitos anos, eu já estava com essa bênção aqui na minha vida, eu estava bem desiludido, tinha passado por um momento bem difícil, né, que foi lá, naquele lugar. Eu estava bem desanimado, bem desacreditado de Deus, assim, bem cabisbaixo mesmo. E eu estava lá embaixo, em casa, eu falei, eu vou lá na casa da minha mãe, que é aqui. E se eu acordar pela torre, eu posso vir andando, eu chego rapidinho. Mas eu falei, eu não vou andando não sou obrigado a ir andando, eu vou pegar perua. Aí fui pro ponto. Cheguei no ponto, Deus me incomodou, vai pro outro ponto. Aí eu, tá bom, fui pro outro ponto. Aí quando eu cheguei no outro ponto, Deus falou, vai pro outro ponto. Aí eu fui pro outro ponto, andando pro outro ponto, viu? Quando eu cheguei no outro ponto, já era a entrada de Itajaí ali. E fiquei ali na esquina. Eu falei, vou ficar na esquina, que se vier o marido eu pego, se vier o Varginha, de lá eu também pego, então vou ficar aqui na esquina. E eu fiquei ali. Aí eu tô olhando lá pra baixo, sentido Itajaí. Daqui a pouco eu tô vendo aquele neguinho vindo. Tô vendo uma pessoa vindo. Eu fiquei olhando. E eu fiquei um tempão ali no ponto e não passou uma perua. Olha como é que Deus trabalha. Olha como é que Deus faz. Não passou uma perua nem de um lado nem do outro. E eu fiquei ali na esquina. Aí daqui a pouco eu tô vendo aquele rapaz, aquele homem vindo lá embaixo. E ele vinha vindo. E eu fui olhando, eu falei, não acredito que ele não morava, ele morava lá pro lado de Ângela, né? Esse rapaz. Eu não acredito que é ele. Quando eu olhei, é o profeta negão lá do serviço, aquele que tinha presença. Ele chegou perto de mim, ele veio. Quando ele chegou perto de mim, ele falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá, né? Tá mais ou menos. Deus manda te falar uma coisa. Você não confia no Deus que você serve, não? Eita, aleluia! Olha de onde Deus trouxe ele para falar comigo. Você não confia no Deus que você serve, Deus está mandando perguntar para você. Se você não confia no Deus que você serve. Ele falou essas palavras. Quando ele falou, eu fiquei com vergonha. Fiquei envergonhado. Ele falou, vamos andando comigo. Que ele queria vir andando. Eu falei, eu não vou não. Eu estava com vergonha. Eu falei, eu não vou não. Não vou ficar. Ele falou, não, vamos andando comigo. Eu falei, não vou não. Aí ele insistiu umas 3 vezes, né? Aí ele falou, tá bom. Só que Deus manda te falar uma coisa. Ou você é quente ou você é frio. O morno ele vai te vomitar. Não seja como as águas de Laodiceia. Que põe a Laodiceia. Porque a água de Laodiceia não servia para nada. Não servia para beber e não servia para cozinhar. Porque era morna. Né? Então você é quente ou você é frio na presença de Deus. Se você for frio, ele vai te esquentar. Se você for quente, melhor ainda. Mas não seja morno. Morno, ele vomita da sua boca. Ele falou, confia no Deus que você serve. Confia no Deus que você serve. Nesse tempo eu estava desempregado, estava passando dificuldade. E depois que eu tomei posse dessa palavra, que ele usou esse profeta para falar comigo, que eu orei, Deus abriu uma porta de emprego excelente, que eu nem imaginava, que eu nunca tinha tido na minha vida. Né? Então, o segredo é confiar. Confiar e se manter fiel a Deus. Não ceda às tentações do inimigo, porque você vai ser tentado. Como foi o homem que nasceu lá em berço evangélico, ocupava cargo de chefia, mas não tinha mais a presença. Né? Não tinha mais a presença de Deus.
Ele estava buscando e não encontrava mais. Né? Então por quê? Deu brecha para o pecado. Deu legalidade a Satanás. A carne, né? Acabou com a vida da mulher, acabou com a vida dele, né? Acabou com tudo, né? Deus abençoava de uma maneira extraordinária, jogou tudo fora, né? Por quê? Não vigiou, o pecado ele está na sua frente o tempo todo. Se você sair no seu portão, você já vai ver tentação, vai ver pecado. De alguma forma ou de outra, Satanás vai te tentar, mas seja forte, desvia, fuja da aparência do mal. Né? Fuja da presença do mal. Não caia no laço de Satanás para você não sofrer consequências, não cair no juízo de Deus. Né? Então, igreja, essa é a palavra que eu queria deixar, esse testemunho. Depois de algum tempo também, Deus, né? Ele abençoou muito minha vida. Né? Graças a essa pessoa que está aqui, esse probleminha aqui, eu não estou mais no mundo, porque se eu, né, tem aquela bencinha ali que Deus revelou 1 ano e meio antes de nascer. Lá na casa da minha mãe, quando eu estava lá, Deus, à noite, uma madrugada, Deus me acordou e falou: desenha a Bíblia amanhã na parede que você está nesse quarto aí. E eu acordei de manhã e fui desenhar a Bíblia. E eu desenhava a Bíblia e apagava, desenhava e apagava. E ela falou uma vez: até quando você vai ficar desenhando essa Bíblia apagando? Eu falei: até quando Deus falar que tá bom. Aí eu peguei, eu comprei uma fita crepe, eu modulei a parede, passei massa corrida, lixei, preparei ali aquele quadrado e desenhei a Bíblia ali. Aí Deus falou: agora tá bom. Aí Deus me deu ali, daquela Bíblia. Agora você coloca o nome, um mês e um dia. Capítulo e versículo. Capítulo, tudo na Bíblia, na revelação. O nome, aí passou. Aí passou, eu coloquei lá. Tinha mais 2 desenhos, mas esse é um testemunho que depois eu vou contar, só estou adiantando isso. Aí depois de 1 ano e meio que eu nem estava mais lá, nem me lembrava mais, né? Ela engravidou, foi quando ela não podia ter filho, ela engravidou. Quando ela fez outra sonografia que fala, né? Falou que era homem. Quando ela falou que era menino, Deus falou: o nome dele é Paulo Samuel. Depois de 1 ano e meio que eu tinha feito esse desenho. Aleluia. Aí veio a data de nascer. Quando ele nasceu no dia 7/6, né? Não, dia 15/7. 15/7 é a data de nascimento dele. E passou, 15/7 e tal. Depois Deus veio na minha mente e falou: lembra da Bíblia lá que você desenhou no quarto? 1 ano e meio atrás? Aí eu lembrei que Deus mandou colocar 15/7 também lá. Deu o nome e a data, o mês que ele ia nascer e o dia. Ele nasceu 1 ano e meio antes dele nascer. Deu um nome, o mês e o dia de nascimento. Promessa de Deus. Promessa de Deus. Porque lá em Hebreus vai dizer, Hebreus 10, 35 e diante vai falar: você primeiro tem que fazer. Eu vou ter ali para a igreja rapidamente. Glória a Deus. Deus maravilhoso. E nesse tempo Deus falou comigo nessa palavra aqui, ó. Porque você primeiro tem que se colocar na posição, fazer a vontade de Deus. Porque você, depois de alcançar a promessa. Olha o que ele falou comigo. Foi: não rejeitei, pois, a vossa confiança. Porque eu estava desanimado, estava desconfiado. Que tem grande e à vontade do galardão. Porque necessitais de paciência, para depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Né? Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que se retira para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, faça a vontade de Deus para poder alcançar a promessa. Seja fiel a Deus. Né? Seja fiel. Faça a vontade de Deus. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém? A vida do pastor Aldo, dos pastores que estão aqui, da família inteira, né? Que nós possamos estar mais firme e forte na confiança do Senhor, firme e forte andando com Ele. E essa conversa, Deus trouxe você aqui, não foi por acaso não, filho. Né? Então, Deus faz dessa maneira, né? Deus trabalha dessa maneira. Deus é extraordinário. Ele fala com a gente.
Às vezes a gente fica, Deus não fica naquela, cristão fica naquela, Deus às vezes trabalha em silêncio também, né? Mas toda hora quer ouvir a voz de Deus, mas Deus não vai falar toda hora. Não é toda hora que ele fala, às vezes trabalha em silêncio também, né? O segredo é confiar, o segredo é ter fé. Manter a sua fé em Deus, confiar, se manter na retidão, né? Desviar do mal, fuja da aparência do mal, né? Resiste ao inimigo e ele fugirá de ti. Amém? Obrigado, pastor, mais uma vez. Deus abençoe a vida de todos. Aleluia.